Certo, pessoal? Então aí vamos hoje aprender a lei dos senos. A lei dos senos ela é muito importante para a gente calcular um ângulo do triângulo, um lado do triângulo, ou então um raio da circunferência circunscrita. Então eu tenho aqui uma circunferência, vou colocar aqui um triângulo inscrito nessa circunferência, aqui. E o que a lei dos senos vai dizer? Vou dar nome aqui aos bois, A, B, C. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo A, chapéu, esse aqui B, chapéu, esse aqui C, chapéu, que vai ser o lado A, o lado B e o lado C. A lei dos senos diz o seguinte: se eu pegar um lado aqui, por exemplo, o A, e dividir pelo seno do ângulo oposto, no caso, oposto ao Azinho, eu tenho um A chapéu, é igual a eu pegar qualquer outro lado, no caso aqui o B, e dividir pelo seno do ângulo oposto também, que no caso aqui é o B chapéu. Que é a mesma coisa que eu pegar o C e dividir pelo seno do ângulo oposto, que é o C chapéu. E tudo isso é igual a 2Rzão, onde esse Rzão aí é o raio da circunferência circunscrita. No caso aqui na figura, é esse pedaço que eu acabei de marcar. Essa aqui é a lei dos senos. E a gente vai usar ela geralmente em três casos: ou para calcular um lado, ou para calcular um ângulo, ou então para calcular o raio da circunferência circunscrita. Então agora vamos resolver alguns exercícios sobre a lei dos senos. Então aqui, ó, ele pede para você calcular o valor de x nessas figuras. Aqui basta a gente aplicar a lei dos senos direto. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui x dividido pelo seno do ângulo oposto. No caso aqui, o x aqui, o seno do ângulo oposto dele é o seno de 30 graus. Isso é igual ao raiz de 2 que está aqui, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o seno de 45 graus. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que x dividido. Seno de 30 graus é meio, igual a raiz de 2 dividido por seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Se eu cancelar aqui esse meio com esse meio que está aqui, e cancelar esse raiz de 2 com esse raiz de 2 que sobrou aqui em cima, só vai sobrar 1. Ou seja, o nosso x ele vale 1. E aqui embaixo agora, ó, se a gente for usar a lei dos senos, qual é o problema? O problema é que se eu pegar esse lado aqui, eu tenho esse ângulo, que é o oposto a ele, mas eu não tenho ele também. Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte, ó, 45 mais 75 dá 120, que para completar 180, esse ângulo aqui ele tem que ser 60 graus. Então se eu usar a lei dos senos aqui, o que é que eu vou ter? Vou ter que x dividido pelo seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, é igual a 18 dividido pelo seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Cancelando esse raiz de 2 com esse raiz de 2, o que é que eu vou ter? Vou ter o seguinte, que o x ele vale 18, passando raiz de 2 multiplicando raiz de 2 sobre raiz de 3. A gente precisa tirar esse raiz de 3 aqui de baixo, então a gente faz o seguinte: se é 18 raiz de 2 sobre raiz de 3, a gente multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, com esse 18 aqui, vai ficar 6. Então vai ficar 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, que é raiz de 6. E agora vamos ver como usar a lei dos senos para calcular o raio da circunferência. Vamos resolver então esse problema aqui, que é bem tranquilo, certo? Que só está pedindo o raio da circunferência circunscrita, e aí a gente vai usar a lei dos senos.
que era o quê? Vou pegar aqui o 6, dividir pelo seno do ângulo oposto, que no caso aqui é 30. Isso tem que dar 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Ou seja, 2r é igual a 6 dividido por seno de 30, que é 1/2. Só que dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, se eu tenho 6 dividido por 1/2, é a mesma coisa que 6 vezes 2 sobre 1, que é 12. Ou seja, 2r vale 12, o nosso r ele vai valer 6. Então, olhou para uma questão, está pedindo o raio da circunferência circunscrita? Uma boa saída é usar a lei dos senos, né? E agora, vamos aí para uma observação sobre a lei dos senos. O que a gente fez nesses dois exemplos? A gente fez o seguinte, ó. No primeiro, a gente tinha um triângulo, nós tínhamos dois ângulos dele, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, de beta, esse lado aqui de A, esse lado aqui de B. Na primeira, a gente usou a lei dos senos como? Dizendo que A dividido pelo seno de alfa é igual a Bzinho dividido pelo seno de beta. E nessa equação aqui, se a gente for prestar atenção, a gente está relacionando dois lados do triângulo e dois ângulos do triângulo. Essa equação aqui ela relaciona dois lados, A e B, e dois ângulos, alfa e beta. Tá? E na segunda, e na segunda, a gente disse que, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, esse lado aqui de A, a gente usou a lei dos senos dessa maneira, dizendo que A sobre seno alfa é igual a 2r. E essa aqui serve para a gente calcular o raio da circunferência circunscrita, né? Tá aqui raio da circunferência circunscrita, também relaciona um lado e também um ângulo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque isso aqui vai ser um critério para a gente saber se vai ter que usar a lei dos senos que a gente aprendeu agora ou usar a lei dos cossenos que a gente ainda vai aprender na próxima aula. Certo? Então lembrem-se disso, a lei dos senos ela geralmente vai relacionar dois lados com dois ângulos. Ou então você vai usar ela para calcular o raio da circunferência circunscrita. Então, é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima aula.